Olá, seja bem-vindo. Você é o nosso convidado para acompanhar as notícias aqui da Câmara e da nossa cidade. Hoje, quarta-feira, tem muita informação, viu? Vamos falar sobre o papel das escolas de tempo integral. O governo federal sancionou um projeto para ampliar o número de escolas que oferecem essa modalidade. Então, continua com a gente. Mas antes da gente falar de educação, a gente aborda o trabalho legislativo aqui da Câmara. Preparamos uma reportagem com os destaques da última sessão, que contou com a apreciação de documentos e o debate de assuntos de interesse público em plenário. Confira! Na 54ª sessão, os vereadores aprovaram uma série de requerimentos, moções e atas de sessões passadas. Mais de 200 indicações também foram lidas em plenário, a maior parte com sugestões de serviços de manutenção pública para a cidade, como podas de árvore, trocas de lâmpada, rondas policiais e limpeza pública. As moções parabenizaram o para-atleta Thales Bezerra, presente na sessão, pela conquista de 120 medalhas nas modalidades natação e surf adaptado, e a escritora Amelinha Teles, pela publicação de um novo livro. Os documentos também manifestaram apoio à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e repúdio à Universidade Santo Amaro pelo ato sexual praticado por alunos de medicina durante uma partida de vôlei feminino em um torneio universitário. Na tribuna, os parlamentares comentaram temas como fila de espera por cirurgias e consultas e falta de vagas em casas de repouso para idosos. Outras reivindicações cobraram o recapeamento de uma estrada e reformas no vestiário do campo de futebol do bairro Interlagos. Outros assuntos foram o transtorno causado por obras viárias, lotação de ônibus de linha de transporte coletivo e falta de água nas regiões norte e leste. Os resultados esportivos de equipes da cidade e a arrecadação de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade também fizeram parte dos debates. Ainda na sessão, um ofício incluído na pauta indicou o vereador Walter Hayashi como novo líder da bancada na Câmara do Partido União Brasil. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E São José dos Campos deve guiar um novo torneio esportivo oficial da cidade, a Copa Evangélica de Futebol Amador. Essa é a proposta de um projeto de lei assinado por 4 vereadores com o intuito de valorizar essa competição que reúne atletas de diversas igrejas. E olha, estamos falando de um evento tradicional aqui em São José, viu? A Copa já existe há quase 20 anos e agora vai ganhar ainda mais visibilidade e apoio. Quem vê o Michel no trabalho nem imagina o passado dele como atleta, mas basta uma olhada pelo escritório para entender o tamanho da paixão pelo futebol. O diretor de vendas tem uma longa história com o esporte e chegou a ser jogador profissional. Joguei no Moreira Esportes, muitos anos, com o nosso capitão da seleção brasileira, o Casemiro. E com 13 anos eu fui jogar no São Caetano Esporte Clube, um time de primeira divisão, bem conhecido no esporte. E lá eu acabei me destacando e com isso me profissionalizei no São Caetano e voltei para São José para jogar a Série A2 pelo São José Esporte Clube. Hoje, nas horas vagas, ele é atleta amador e disputa a Copa Evangélica. Joga as famosas sabadeiras e domingueiras pelos campos de São José. Na última edição, disputada no primeiro semestre, foi campeão, com direito a um golaço na final. Sentimento inesquecível. Cara, foi um golaço, né? Eu costumo dizer para os meus amigos que eu errei o chute do meio de campo lá e acabou saindo aquele gol. Consagrei melhor em campo, na final, melhor do campeonato, artilheiro. E o mais interessante, né? Ganhei alguma coisa? Cara, ganhei meus amigos, as pessoas que estavam lá assistindo e defendendo, né, a igreja da cidade. Agora, os amantes da competição têm mais um motivo para comemorar. A Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Renato Santiago que autoriza a Prefeitura a incluir a Copa Evangélica de Futebol Amador no calendário de competições anuais da cidade. O texto, que tem coautoria dos vereadores Milton Vieira Filho, Marcelo Garcia e Rogério da Acazem, reconhece a tradição do campeonato. São mais de 15 anos que a competição já existia, ela envolve todas as igrejas, utilizando o esporte como uma ferramenta de evangelismo também por essas igrejas, como acontece, né, com vários campeonatos tradicionais, cada um com a sua demanda específica. É um campeonato que atrai muitos ex-atletas também, que são frequentadores
das igrejas. O Poder Executivo poderá apoiar a competição com campos públicos da cidade e a arbitragem, como prevê o artigo 2 do projeto aprovado. O parlamentar afirma que, dessa forma, a Copa poderá alcançar cada vez mais pessoas. O campeonato ele tem o apoio da Prefeitura Municipal na cessão dos campos, na cessão voluntária dos campos, tem o apoio da Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida, com as arbitragens e as organizações, e isso agora de forma oficial, sendo definido agora por lei. O campeonato acontece desde 2005. São quase 20 anos de competição e o Francisco acompanha desde a primeira. Ele foi um dos fundadores e mostra até mesmo uma súmula usada no campeonato de estreia, que guarda de recordação. A Copa é disputada por vários times, cada um representando uma igreja. As regras são um pouco diferentes do futebol convencional. O que acontece? A diferença é o quê? É o palavrão, é a disciplina que nós temos com os jogadores que participam pela Copa. Falou palavrão, o árbitro já pode aplicar a regra, que é o amarelo e logo seguido o vermelho, Para o vereador Renato Santiago, espalhar a Copa Evangélica pela cidade é uma forma de levar lazer e princípios para todos que acompanham e prestigiam os jogos. É um campeonato onde a verdade ela vale mais do que qualquer documento. A ideia é um campeonato não só para que se vença o campeonato, não só para receber a medalha, mas, como você disse, o campeonato que é utilizado, o esporte é utilizado como uma ferramenta, para tirar as pessoas das drogas, para sociabilizar mais essas pessoas, e um dos motivos, e talvez um dos mais importantes dele, é trazer essas pessoas de volta para a sociedade. E vamos falar de emprego aqui no Boletim. Se você está em busca de uma oportunidade, agora é a hora. Vamos dar uma olhada nas vagas de trabalho disponíveis no PAT. É só conferir a agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, adesivador, ajudante de açougueiro, ajudante dedetizador, almoxarife expedidor, analista de controladoria, assessor de vendas, assistente de vendas, auxiliar de cozinha, auxiliar de embalagem, auxiliar de manutenção predial, auxiliar mecânico de refrigeração, caldeireiro, camareira, chapista de lanchonete, confeiteira, corretor de imóveis, cozinheiro, cozinheiro geral, divulgador, eletricista montador, empregada doméstica, encanador, farmacêutico, gerente de vendas, jardineiro, líder de embalagem, líder de portaria, manicure, mecânico de refrigeração, motorista de caminhão, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de cartões, operador de empilhadeira, operador de fresadora de asfalto, operador de mini carregadeira, operador de rolo, operador de telemarketing, operador espargidor, pintor automotivo, promotor de vendas, rasteleiro, repositor FLV, representante comercial, serralheiro, soldador, técnico eletrônico, técnico em engenharia clínica, vendedor interno, vendedor porta a porta e vendedora. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E vamos para o quadro de hoje. Toda quarta é dia de uma dica bem valiosa sobre negócios, o nosso quadro Empreende Sebrae. E vamos ver o que os analistas do Sebrae prepararam para a gente? Olá, meu nome é Fabiana, sou analista de negócios do Sebrae e hoje a gente vai falar sobre os comportamentos empreendedores de sucesso. Por que falar de comportamento? Porque é importante dizer que não apenas o conhecimento técnico é importante para você que deseja abrir um negócio ou manter o seu negócio, mas o seu comportamento hoje faz a diferença. E isso não veio do nada, não. Isso veio de uma pesquisa da ONU que buscou verificar, depois das guerras mundiais, por que tiveram pessoas que conseguiram manter os seus negócios abertos. E viram que
não era apenas o conhecimento técnico, mas eram as atitudes que essas pessoas tinham, os comportamentos que elas tinham diante das dificuldades. A ONU fez esse estudo, descobriu e identificou aí 10 comportamentos super importantes para a gente conseguir abrir, manter os negócios. Não sei se eu vou falar todos os 10, mas vamos falar aí de alguns principais. O primeiro é que a gente precisa ter busca de oportunidade e iniciativa. O que é isso? Não adianta ficar sentado. O sucesso não vai cair no seu colo. Então, você tem que ver o que está acontecendo e ter iniciativa para fazer isso acontecer. Além disso, você tem que buscar informações, estar sempre atento ao que está acontecendo no mercado. Ler sobre tudo. Essa pode ser a fonte para você achar o quê? A diferenciação do que você deseja. Além disso, é preciso ter persistência. O que é persistência? Acreditar na sua ideia. A gente sabe que as coisas não vão dar certo. O que você faz? Muda a estratégia. Então, cuidado, persistência e teimosia são diferentes. Persistência é acreditar na ideia e, quando necessário, mudar a estratégia. O teimoso, você já sabe o que faz. Depois a gente tem o quê? Comprometimento. Você tem que acreditar naquilo que você faz, você tem que vestir a camisa, senão não vai dar certo. Outra que a gente precisa ter, estabelecimento de metas, saber aonde você quer chegar, quando você deseja chegar nisso. Depois, nós temos o quê? Nós temos correr riscos calculados. O empreendedor tem que arriscar, mas tem que saber até onde ele pode chegar, até onde ele pode fazer. Igual quando a gente vai sair quando o tempo está fechado. Leva um guarda-chuva, você está o quê? Correndo um risco calculado, não vai se molhar tanto. Depois, nós temos o quê? Nós temos planejamento e monitoramento sistemático, acompanhar tudo que você faz, pensar no que você vai, seguir os passos e ver se está funcionando. Depois nós temos persuasão e rede de contatos, conhecer as pessoas e também o quê? Convencê-las a vestir a camisa, a investir no seu negócio. E aí nós temos a independência e a autoconfiança, que é o quê? Acreditar em você, acreditar naquilo que você faz. Esse é um pequeno resumo do que a gente tem. Se vocês quiserem colocar em prática esses comportamentos empreendedores, identificarem, a gente tem um curso aqui reconhecido pela ONU, que no Brasil a única instituição que aplica é o Sebrae, que chama-se Empretec. Durante 6 dias você vai vivenciar toda essa experiência, identificar. A gente não pode contar o que acontece, porque é exatamente vivencial para mudar a sua vida. É muito legal. Quem tiver interesse, depois pode procurar o Sebrae mais próximo para saber sobre o Empretec. Espero que tenha ajudado vocês. Não acabou por aí, tem mais assunto para falarmos aí sobre o mundo do negócio e para quem quer empreender. Valeu, pessoal. Tchau. E as escolas de ensino integral ainda não são uma realidade em toda a rede pública. Aqui em São José temos exemplos nas redes municipal e estadual, mas o ideal era que todos os alunos tivessem esse acesso. Ideal que pode estar ganhando mais força aqui no Brasil é que foi sancionada uma lei para ampliar o número de escolas de tempo integral em todo o país, um tipo de ensino que, segundo especialistas, traz benefícios para os estudantes. Na escola estadual, o professor Joaquim Andrade Meirelles, a sala de aula está cheia, mesmo durante a tarde. A Beatriz está no 3º ano do ensino médio, fase de muita dedicação e esforço. Como estuda em tempo integral, são 9 horas de aula todos os dias. Tem uma diferença muito grande, porque na verdade aqui na escola integral a gente convive muito e a convivência com os colegas e também o ensino é bem mais reforçado, é mais cansativo, mas tem uma diferença muito grande, o preparatório para vestibular é muito bom. Hoje, 18 das 60 escolas estaduais em São José têm aula em período integral. Todo o ensino é voltado para a educação geral básica. Em uma das aulas da Escola Meirelles, por exemplo, o tema era sustentabilidade. E com mais tempo para ensinar, além da teoria, a professora Andréia consegue dar com tranquilidade aulas práticas e experimentais. As práticas experimentais são aulas onde a gente trabalha o concreto, né? Eu procuro adaptar as aulas daqui do laboratório com o conteúdo dado em sala de aula e a gente monta experimentos, a gente monta alguns desenhos, né? Algumas figuras geométricas, então eu vou adaptando. Dentro do conteúdo dado, eu tento trazer materiais práticos para eles manusearem, para eles elaborarem projetos, para eles até mesmo pesquisarem, né, antes de elaborar.
E é bem gratificante, eles gostam bastante, eles ficam soltos, eles mexem, eles buscam melhorar. O coordenador de gestão pedagógica afirma que o ensino em tempo integral trouxe bons resultados. A gente valoriza os estudantes aqui, eles trabalham conforme o projeto de vida, as atividades são pensadas para que a gente ofereça o melhor trabalho possível para que eles possam concretizar o projeto de vida deles. E a escola tem conseguido alguns resultados. Desde que foi implementado o programa Ensino Integral, a gente já conseguiu alguns estudantes indo bem em cursos técnicos, também entrando em universidades federais, a partir desse trabalho acadêmico que a gente tem oferecido. A expectativa é de que esse modelo de ensino se torne cada vez mais acessível. O governo federal pretende criar 3.600.000 vagas até 2026. Para ampliar a oferta, seria 1 milhão de novas matrículas só na primeira fase. A expectativa é de que essas vagas contemplem oportunidades desde a creche até o ensino médio. Segundo o Ministério da Educação, somente 15% das escolas brasileiras têm ensino em tempo integral atualmente. O investimento previsto para aumentar esse número é alto, R$ 4 bilhões. No estado de São Paulo, a rede pública amplia o modelo todos os anos. Atualmente, mais de 2.300 escolas fazem parte do PEI, o Programa de Ensino Integral. De acordo com a diretora regional de ensino, o tema é discutido todos os anos e conta com o apoio e participação da população. O objetivo é trabalhar a emancipação dos jovens. Os estudantes sempre mencionam o seu PV. O que é o seu PV? O PV é o projeto de vida. Muitos iniciam no ensino integral com PV, por exemplo, eu quero educação física. E ao longo do tempo com essa tutoria, eles verificam, e com, claro, todas as outras disciplinas, que o PV deles seria mais fisioterapia. Então, realmente, o ensino integral ele consegue desenvolver integralmente o estudante, ampliando a carga horária e garantindo protagonismo juvenil, excelência acadêmica e um projeto de vida alinhado aos sonhos desse estudante. Para a estudante Maria Eduarda, o ensino integral vai ajudar na conquista de alguns objetivos de vida, que já estão bem definidos. O meu projeto de vida é psicologia, então eu acho que tudo que a escola propõe pra gente é muito ver o que a gente vai ser depois, sabe? Então, e depois, quando acabar o ensino médio, o que vocês vão fazer? Então a escola faz a gente enxergar muito isso, o que a gente vai fazer e como a gente vai conseguir isso e como a gente vai atingir nossos objetivos e tudo. Nas escolas municipais, a prefeitura tem outra alternativa. São 50 escolas com oficinas de arte, cultura, esporte e tecnologia no contraturno escolar. Cada escola tem a própria programação de atividades e horários. Na Câmara, os vereadores avaliam os modelos adotados na cidade e o impacto na educação das crianças e adolescentes. Acredito que falte mais investimento, para que ele aconteça, de uma melhor forma. Não são todas as escolas, principalmente públicas, que têm o ensino integral regular. Nós temos o ensino, por exemplo, na prefeitura nós temos o programa Escola Ativa, que é um projeto esportivo, educacional dentro da escola, que ele faz parte de uma educação integral, mas o aluno ele não fica o tempo inteiro na escola. Ainda de acordo com os parlamentares, o debate e a participação da população são indispensáveis para definir os rumos da educação na cidade. Eu acho importante, e assim, principalmente tem família que precisa da escola de tempo integral. A gente tem visto a demanda crescendo e até os pais pedirem para que seus filhos fiquem numa escola integral, por causa de trabalho, por causa das atividades que a escola integral oferece, enfim, pelo benefício que a escola integral dá e traz para o aluno. E como a gente viu na reportagem, um dos diferenciais da modalidade integral de ensino é a oferta de atividades extracurriculares, e é sobre isso que a gente fala agora. Oferecer cursos e atividades complementares é essencial no desenvolvimento dos estudantes e pode ser um divisor de águas para o interesse em diversas áreas. Por isso a gente chama agora a repórter Francine Padilha, que tem dicas para a gente. Francine, é com você.
Pois é, Lucas, boa tarde para você, boa tarde a todos. Essas atividades complementares, de acordo com os educadores, favorecem muito o processo educacional dos estudantes. E nós estamos em uma escola que fica na região sul, aqui de São José dos Campos, que oferece esse ensino integral. Quem está aqui com a gente é o Felipe Moreno, que é mantenedor aqui da escola e vai conversar um pouquinho com a gente sobre a importância dessas atividades complementares. Felipe, boa tarde. Primeiro, vamos entender o que pode ser considerado uma atividade complementar. Boa tarde. Todas as atividades que elas são realizadas com cunho pedagógico ou cunho de artes, esportes, educação, a parte lúdica, são consideradas atividades extracurriculares complementares. Pois é, essas atividades elas favorecem muito o aluno, o estudante. De que maneira? Sem dúvida ela favorece, porque ela entrega, além da parte pedagógica, ela também entrega a parte lúdica, a parte do reconhecimento corporal fino, né, as atividades como o judô, xadrez, o raciocínio lógico, são atividades interessantes porque elas criam habilidades diferenciadas para o aluno. Pois é, essas habilidades, elas de alguma maneira, elas interferem também quando o aluno está em sala de aula, aprendendo aquelas disciplinas tradicionais que estão dentro do currículo? Elas também interferem porque o aluno, quando está no ambiente do integral, ele cria um vínculo social com os outros alunos. Isso faz com que, no momento do pedagógico, eles tenham uma interação maior. Além disso, o desempenho muda? Melhora o desempenho do aluno dentro da escola? Olha, ele também melhora o desempenho porque, dependendo da atividade curricular, extracurricular que ele está fazendo, ele aprimora mais os conhecimentos de concentração ou conhecimentos diversos ali que são sempre muito bons ali no tema da pedagogia. Pois é, tem muito estudante que não está inserido nesse processo de escola de ensino integral. E aí como os pais podem fazer para favorecer esse desenvolvimento e oferecer atividades que de repente possam ser complementares no dia a dia? Hoje em dia existem muitas escolas fora da escola educacional, né? Escolas de judô, de futebol, de artes, que o pai pode procurar e, sem dúvida alguma, vai ser um ganho muito grande para o aluno fazendo esses tipos de atividades durante o dia. A gente está falando aqui em habilidades, né? Em desenvolver habilidades que, de repente, dentro da sala de aula, com as disciplinas, né, que estão dentro do currículo, esse aluno não consegue desenvolver. Que habilidades são essas, por exemplo? Né? Vamos dar uns exemplos aqui, por favor. Claro. Por exemplo, no judô, ele cria um senso enorme de educação, de reconhecimento de regras. Isso é importantíssimo, principalmente para a questão da educação dele, para que ele tenha respeito com o próximo, com o professor. A questão das artes, o reconhecimento, uma dança, por exemplo, o reconhecimento corporal fino, o sincronismo das atividades, isso é interessantíssimo, a apresentação em público, o raciocínio lógico, onde as crianças elas têm alguns desafios para fazer e elas conseguem, de certa forma, buscar novas soluções, que normalmente o raciocínio lógico não tem uma única resposta. Isso depende muito do desenvolvimento do próprio aluno. Então, esses tipos de atividades, eles podem ser encontrados fora da escola também, e os pais, é muito saudável para que os pais procurem para os seus filhos, para eles desenvolverem. Inclusive, a gente estava pensando aqui em algo como, por exemplo, uma atividade de voluntariado. Isso é interessante, de repente, para as crianças também? Com certeza. A empatia, né, que está presente na atividade voluntariada, né, ela é muito benéfica para o aluno. Ainda mais nos dias de hoje, né, em que nós podemos visualizar esse tipo de situação, às vezes de uma desigualdade, é importante que o aluno tenha um reconhecimento do contexto onde ele está inserido e, sem dúvida nenhuma, ele passa a dar mais valor, às vezes, até pela situação em que ele se encontra. Tá certo, então. Felipe, muito obrigada, viu, pelas informações, um bom trabalho para vocês. Então é isso, viu, Lucas? São atividades complementares que, como o Felipe destacou, ajudam a desenvolver essa criança, né? É um processo aí de educação que é mais global, né? Que não fica só na sala de aula. A gente volta com você no estúdio. Muito obrigado, Francine, pelas informações. Bom, isso aí, fica o recado para os pais, né? Despertar o interesse por cursos e atividades tem que vir desde cedo, então converse com seu filho, estimule a procura por algo que eles gostam de fazer e também não esquece de apoiar a escolha deles, viu? Muito importante.
E vamos falar do tempo, como será que vão ficar as temperaturas na tarde de hoje e amanhã? Vamos ver na previsão? Sol entre nuvens nesta quarta-feira, há pouca chance de chuva. A máxima é de 33 graus e a mínima de 17. Para amanhã, quinta-feira, a possibilidade de chuva também é pequena e o sol brilha a maior parte do dia, com nuvens que aumentam no decorrer da tarde. A máxima também é de 33 graus e a mínima de 17. E pessoal, o boletim de hoje está no fim, eu agradeço pela companhia, já desejo uma ótima quarta-feira para você e convido também para vocês acompanharem as nossas redes sociais. O Instagram da TV Câmara é o @tvcâmarasjc, o mesmo endereço do nosso YouTube, então vai lá, segue a gente. Agora você fica com o Hora do Esporte, com Vera Júnior e Bruno Castilho, então não saia daí, até amanhã.